Olá, hoje eu vim falar de um assunto bastante interessante. Nós vamos falar de profundidade de campo. Tem muita novidade, hein? Você que quer aprender a fotografar e fazer fotos maravilhosas, com desfoque, aqueles retratos lindos, esse vídeo é para você. Fica ligado aqui que você já vai ver, hein? Olá, tudo bem? Nós vamos falar de um assunto sobre profundidade de campo, né? Que em inglês o pessoal chama de depth of field, né? Que tem a relação com a abertura, né? Do obturador da câmera e isso faz muita diferença na hora de você fotografar. Então hoje a gente vai falar de distância, né, que distância influi bastante na fotografia, distância focal. Vocês vão ver que eu vou tentar passar da maneira mais simples possível para que você consiga entender e realizar ótimas fotos. E aí no final desse vídeo eu já vou deixar uma tarefinha para vocês aí, para vocês me enviarem para a gente começar o nosso bate-papo e para a gente começar a interagir e ver os resultados que vocês estão alcançando aí. Então vamos lá. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar de depth of field, profundidade de campo. Então tem três coisas importantes que a gente vai falar hoje, que são diretamente ligadas à profundidade de campo, né? Que são elas: o valor da abertura, que no caso é a abertura do obturador, né? A distância do assunto, né? Do assunto que você está fotografando. Você está fotografando uma flor, você está fotografando uma pessoa, se você está fazendo a foto de uma paisagem, né? Independente do que você esteja fotografando, a distância ela influi bastante, né? E a distância focal, que também quer dizer o que você está fotografando, o quanto daquilo que você está fotografando que está no foco ou fora de foco. Então vamos lá. Aqui tem um exemplo, né, mostrando uma situação em cima e uma situação embaixo, né? A de cima mostra que existe uma distância focal pequena e embaixo mostra que existe uma distância focal grande, né? Em cima tem pouca coisa do assunto no foco e embaixo tem o assunto praticamente inteiro no foco e mais alguma coisa. Então, nós vamos falar a distância de cobertura do foco da câmera, né? O que a distância cobre quando você está fotografando. Isso se chama profundidade de campo, como eu já disse, né? Você pode criar um desfoque ou não próximo do assunto fotografado. Nesse exemplo aí, está fotografando parece mais um gatinho, um ursinho, sei lá. Aí vocês, com a sua criatividade, descobrem que animalzinho que é esse aí. E aí isso tem a ver totalmente com a abertura do obturador, no caso o diafragma da lente. Então eu tenho ali um desenho onde eu mostro as aberturas da lente, que vai, neste exemplo, né, é importante dizer, as aberturas de uma lente 50mm, que vai de f2.8 até f22. Então tem o tamanho das aberturas ali. Na parte de cima eu estou fotografando com 2.8. 2.8 é uma abertura bem grande, né? Você vê que o obturador está quase que totalmente aberto, né? Nesse caso eu tenho uma pequena distância focal, né? Eu tenho pouca coisa do assunto no foco e o restante todinho desfocado, né? Isso é bastante usado para retratos, né? Você vai fotografar uma pessoa, por exemplo, e desfocar todo o fundo, né? Depois, lá na frente, eu vou colocar alguns exemplos bem práticos, assim, para você identificar a diferença. E na parte de baixo, eu estou fotografando com f22. f22 é bem fechadinho, então, ou seja, quanto mais fechado o obturador, maior a profundidade de campo, né? Ou seja, mais coisa eu tenho no foco. Aqui mostrando a diferença de aberturas do obturador, várias aberturas. Aqui eu estou mostrando um exemplo que vai de 2 a 8, né? Então eu tenho uma abertura de 2 aqui, que é grande, 2.8 também,
é grande, né? Aí no 4, 5, 6 e 8 já começa a fechar, né? E aí à medida que começa a fechar, a profundidade de campo vai variando também. Então o meu assunto ele tá nessa linha preta aqui, ó, né? Esse tracinho preto é o assunto da minha foto, que eu posso dizer que é uma pessoa, posso dizer que é um objeto, né? E com a mesma posição da câmera, só mudando a minha abertura e não mudando a distância da câmera até o assunto, eu só mudo a minha abertura. E aí, mudando a minha abertura, eu mudo a profundidade de campo. Ou seja, quanto mais eu fecho o meu obturador, maior é a minha profundidade de campo. Eu acho que isso está bem claro nessa imagem aqui. A linha amarela representa a distância do meu assunto que está no foco. Então fica bem tranquilinho de ver. Neste exemplo aqui, ó, tem as imagens aqui em cima e as aberturas embaixo. Ou seja, a abertura em 1:4 eu tenho foco da pessoa, mas o fundo totalmente desfocado. E à medida que eu vou fechando o obturador, o fundo vai ficando no foco. Ou seja, da pessoa, a distância da pessoa até a montanha que está lá atrás, ela vai ficando no foco, como está no F32, aonde a pessoa e o fundo está totalmente no foco. Aqui um outro exemplo, né, de baixa profundidade de campo, ou seja, eu tenho meu obturador totalmente aberto, né, e o meu assunto, que é uma menininha, que está totalmente nítida, porém o restante que está do lado dela está tudo fora de foco. Por quê? Eu só vou pegar essa distância focal aqui, pequena, com o obturador totalmente aberto em 2:8. Embaixo, alta profundidade de campo, ou seja, eu consigo pegar todo mundo. Eu vou tirar foto de um grupo, por exemplo, de pessoas que eu tenho algumas pessoas na frente, outras atrás, ou seja, eu tenho umas planos de pessoas diferentes, aonde eu preciso colocar todas essas pessoas no foco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu obturador bem fechadinho, igual tá aqui, para que todas as pessoas que estejam na frente e atrás também estejam no foco. Porque se eu for tirar uma foto de um grupo de pessoas com o obturador todo aberto, só a primeira fileira de pessoa vai ficar no foco. Todo mundo atrás vai ficar fora do foco. Então, essa parte de profundidade de campo aqui, esse exemplo de um grupo de pessoas, ele é bem claro para você entender que quanto mais fechado, mais pessoas que estão uma atrás das outras vão ficar no foco. Aqueles que têm câmera de kit, né? Começando agora, comprei uma câmera de kit, aí veio uma lente 1855, que normalmente vem nas câmeras, né? Nessa câmera, para entender a profundidade de campo dessa lente, ela tem uma variação, né? Quando eu tô em 18 milímetros, eu consigo abrir meu obturador até no máximo 3.5. Se eu mexer no zoom e jogar para 5.5, automaticamente a minha abertura vai para 5.6. Por quê? Essa lente trabalha em conjunto, abertura e zoom. Então, ela não tem uma abertura fixa, né? Como essa lente do lado aqui. Essa lente do lado aqui, eu tenho uma abertura fixa de 4, que é a maior abertura dessa lente. Porém, quando eu estou em 70 milímetros, eu consigo colocar o meu obturador no máximo de abertura no 4. E quando eu vou para 200 milímetros, eu ainda consigo ficar com a abertura de 4. Então, ou seja, essa é só a diferença entre uma lente zoom de uma outra lente que também é zoom, porém um zoom pequeno, né? 1855, essa aqui é 70-200, que é uma telefoto, né? Agora tem uma lente de 50mm 1.8, né? Para mostrar todas os f-stops, né? Que é as aberturas, né? E aí aqui na lente eu consigo ver quais são as aberturas disponíveis nessa lente e embaixo dá para ver nitidamente qual que é a abertura, né? Qual que é o tamanho do furo quando o diafragma vai abrindo e quando ele vai fechando. E aqui embaixo tem os valores de cada abertura. E no manual eu posso usar esse disco aqui também para variar a abertura,
né? Depois eu vou mostrar um exemplo na prática. Aqui, por exemplo, no manual ela está selecionada F11. Então, à medida que eu vou girando isso aqui, eu vou trocando as aberturas para fotografar numa câmera que é totalmente manual. Aqui eu mostro um exemplo disso que eu estou falando, né? Eu tenho o anel de abertura e o anel de foco que fica na frente. Para a câmera da Canon, aqui é uma câmera da Nikon, para a câmera da Canon eu tenho o anel de zoom e o anel de foco. Porém, o anel de abertura é somente direto na câmera. Você ajusta na câmera. Essa lente aqui não tem esse ajuste de abertura manual. Aqui tem uma foto para exemplificar a profundidade de campo e para imaginar em qual F que foi tirada essa foto. Então essa foto foi tirada no F2.8. O plano de foco dessa foto pegou as duas bolinhas, uma azul e uma amarela, nas quais as duas estão no foco. Aqui tem uma foto mostrando também as aberturas que foram feitas cada uma, ou seja, bem aberto, assunto no foco, o restante tudo fora do foco. Mais aberto ainda, assunto no foco, o restante tudo fora de foco. Aqui eu já tenho mais coisa no foco, então isso significa que eu fechei um pouquinho o meu obturador, né? Nessa foto aqui eu ainda tenho lá longe um pouquinho fora de foco, mas eu tenho bastante coisa no foco, foi tirado em F8. Nessa em F22, a minha profundidade de campo já é bem maior, então eu tenho bastante assunto aqui no foco. Aí na distância focal, aqui por exemplo, eu estou mudando a distância do assunto. Naquele outro exemplo lá no começo, se vocês puderem voltar ao vídeo, vocês vão ver, lá no começo o assunto ele ficava no mesmo lugar e eu estava mudando só o obturador, aumentando, né, o obturador F4, F11, F22 e assim por diante. Aqui eu estou aumentando a distância da câmera do assunto. Então veja o que acontece. Aqui em F4, com 2 metros de distância, eu tenho uma foto com uma distância focal pequena, porque eu estou a 2 metros do assunto. Porém, se eu aumentar essa distância para 6 metros, a minha profundidade de campo aumenta. Olha só que interessante. Às vezes eu não quero mudar a minha abertura, mas o simples fato de eu me distanciar do assunto ou o assunto se distanciar de mim, eu vou conseguir mais coisas no foco que estejam no entorno da pessoa ou no entorno do assunto, né? Embaixo a mesma coisa. Eu continuo com a abertura de 4, né? Eu estou a 10 metros do assunto e a profundidade de campo ficou maior ainda. Aqui é praticamente o mesmo exemplo lá de cima, só para reforçar, né, o que a gente estava falando aqui nesse slide, de que eu mantenho a mesma abertura, porém a distância do assunto mudou e a profundidade de campo aumentou. Nesse aqui, a distância do assunto é a mesma, porém eu mudo a minha abertura, né? Quando eu mudo a minha abertura, a minha profundidade de campo aumenta, se eu não mudar a distância. Se eu mudo a distância com a mesma abertura, a minha profundidade de campo muda. Se eu não mudo a distância, porém mudo as aberturas, a minha profundidade de campo também vai ser afetada, ou vai aumentar ou vai diminuir aí, depende de qual valor você colocar, ok? Só coloquei o mesmo exemplo para vocês se lembrarem lá do começo do vídeo. A distância focal vista na lente agora. Muitas lentes têm essas informações, né? Então nessa aqui, por exemplo, eu estou em 5,6. Se eu estou em 5,6, eu vou ter no foco entre 2 e alguma coisa e 1 em alguma coisa, né? Então vamos dizer assim, vamos dizer que 1 metro, eu vou ter 1 metro de foco, de coisas no foco fotografando com essa lente aqui em 5,6. Nessa aqui eu estou em F11, ou seja, a minha profundidade de campo já ficou maior. Em F22, a minha profundidade também de campo ficou maior. Então, ou seja, aqui eu tenho de 1,2 metros até 10 metros. Eu tenho uma profundidade de campo bem grande fotografando em F22. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos na prática que eu pessoalmente fiz para poder mostrar para vocês tudo que eu expliquei até agora, para vocês entenderem melhor ainda. Por exemplo, vou mostrar uma lente agora. Essa aqui é uma lente da Nikon Fisheye 16mm. Ela tem 2.8 fixo, né?
porém, ela é só 16 milímetros. Porém, se eu colocar numa câmera que não é manual, automática, eu tenho que travar aqui. Aí eu tenho que trazer tudo para cá e travar. Aí travando aqui, o controle do foco vai ser feito por esse parafusinho aqui, ó. Certo? E o controle da abertura vai ser feito por esse contato elétrico aqui, que é a câmera que vai controlar. Então, esse aqui vai ser feito pelo parafusinho, que você vê que gira ali, ó. E o controle da abertura, tá travado, vai ser feito pela câmera. Se eu for usar essa lente numa câmera manual, que não tem sistema automático, aí eu destravo aqui, né? E aí aqui eu vou colocar qual a abertura que eu quero, né? Que ela vai de 2.8, que é a mais aberta, e depois ela vem fechando, né? Até chegar em 22 novamente. Então essa aqui é 22, bem fechadinha, 16, né? 11, 8, 5, 6, 4 e 2, 8. Bem aberta. Joia? Aí aqui nessa parte aqui da lente, a gente tem aqui do 16, 11 e 8. Isso significa o quê? Quando a minha lente, a minha abertura estiver em 8, vamos supor, o que vai estar no foco vai estar entre 0,25, que é 25 centímetros, até 35 centímetros mais ou menos. Ou seja, eu vou ter 10 centímetros de profundidade de campo para que o objeto que você esteja fotografando esteja no foco. Isso eu estou fazendo no manual, mas pode fazer automático na câmera também. Se eu colocar o F no 11, o 11 eu vou aumentar um pouquinho. Então eu vou estar de 0,25 até, ou seja, de 25 centímetros até 40 centímetros. Então eu tenho um range maior de profundidade de campo. Eu levando agora para 16, F16, aqui ó, alinhado com esse traço, o 16 ele vai pegar de 25 centímetros e vai até quase 70 centímetros. Ou seja, ele vai ter mais coisa no foco na profundidade de campo. Ou seja, 70 centímetros, o meu dedo aqui, por exemplo, que está no foco nessa câmera, lá atrás está fora de foco. Com essa distância aqui, tanto da frente quanto de trás estariam nítidos, estariam no foco, não tinha nada desfocado. É mais ou menos esse o conceito de profundidade de campo. Ou em inglês, o pessoal conhece também como Depth of Field, que é o DOF, né? Que é o DOF, ok? Então, isso aqui é uma pequena demonstração direto na lente, como que funciona o f-stop, né, que a gente chama, que é a abertura, e a profundidade de campo olhando pela lente, né? Então na lente aqui você consegue, você tem a distância aqui do foco, né? Ou eu posso ter, por exemplo, se eu colocar no 16, a partir de 30 centímetros já está no foco e vai até infinito. Então, ou seja, tudo que ficar para trás do 35 ou do 30 centímetros, no caso, vai estar tudo no foco, entendeu? Agora, se eu trazer para 25 centímetros, o foco vai até 70 centímetros, ou seja, o fundo ainda vai estar desfocado. Agora, se a distância for maior, a profundidade de campo aumenta e aí mais coisas ficam no foco, fica mais nítido, né? Ok? Isso é apenas para exemplificar bem detalhado o que significa a abertura, né, da lente. E quanto mais aberta, menor a profundidade de campo. E aqui está provado isso. 2,8 nem tem aqui, ou seja, a profundidade de campo ela é bem pequenininha, né? Bem pequenininha aqui, ó, 2,8. Que aqui começa no 8. Então, o 2,8 está bem aqui, ó. Então, vai ter um tracinho aqui e um tracinho aqui. Eu vou ter, sei lá, 1 centímetro de coisas no foco, né? O 4
mesma coisa, ou seja, vamos dizer que o 4 esteja entre o 8 e esse traço aqui que é a referência, né, na metade. Então vamos dizer que se eu estou a 40 centímetros do objeto, que está aqui na metade, eu vou ter, vamos supor que eu estou a 25 centímetros do objeto, eu vou ter apenas 5 centímetros de coisas no foco. E à medida que eu for aumentando a distância, o tamanho da minha profundidade de campo vai aumentar, ou seja, eu começo a ter mais coisas no foco à medida que eu vou me afastando do objeto, ou seja, a minha profundidade de campo é maior, beleza? Eu acho que eu consegui explicar bem detalhado para vocês entenderem sobre abertura com profundidade de campo e a distância que você vai ter do seu objeto no foco, ou da pessoa, ou do que você esteja fotografando. Depois eu vou mostrar um outro exemplo usando Trena, né, para mostrar algumas fotos tiradas em 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 e 22. Para vocês verem a diferença, como aumenta o foco, né? Em 2.8 o foco vai ser pequenininho. À medida que você vai fechando o obturador, o foco vai aumentando. E aí a profundidade de campo vai aumentando. Beleza? Bom, é isso aí. Eu espero que eu tenha explicado direitinho. Espero que tenha sido bem claro. E se tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí seus comentários. Ou alguma sugestão também que você tenha, porque esse canal é para aprendizado, né? Aqui a gente ensina, mas também aprende. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Bom, agora eu vou fazer algumas fotos aqui. Então eu vou começar em 1.8, né? Vou ajustar aqui a iluminação, né? O ISO. Depois eu coloco a informação para vocês de qual ISO que eu estou utilizando aqui nessa exposição. Então eu fiz a primeira foto. Agora eu fiz em 1.8, agora eu vou subir para 2.8, que é o próximo, não compensada na velocidade por causa da exposição. Em 2.8, agora em 4. Agora eu vou fazer em f5.6. Agora eu vou subir o ISO um pouquinho, que eu vou precisar mexer na velocidade, vai ficar muito baixa. Agora eu vou subir até 8, F8 agora. Agora eu vou fotografar em F11. Agora F16, compensar agora no ISO. E por último, F22. Também eu vou compensar no ISO. E agora vocês viram aí os resultados de cada uma, né? Então, olhando os resultados, você vai ver que foi feita uma lente de 50 mm na abertura de 1.8, em 2.8, em 4, a quarta foto 5.6, em 8, F11, F16, F22. Olhando essas fotos, você vai poder identificar como a profundidade de campo cresce à medida em que você fecha o obturador. Quanto maior é a abertura do obturador, ou seja, menor abertura, maior profundidade de campo. Maior abertura, menor a profundidade de campo. Ok? Eu queria aqui agradecer a sua presença nesse vídeo aqui, pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí, esse sininho aqui ativa aí, curte o nosso vídeo, assim você vai estar nos ajudando a ter mais visualizações e vai estar ajudando também o canal para que a gente consiga criar conteúdo e passar mais conhecimento para vocês aí. Eu agradeço aqui e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!